Oi, gente, tudo bem? Nossa, eu tô aparecendo aqui. Tá uma iluminação meio oscilante, né? Vindo daqui, porque eu tô gravando na sala, na frente da árvore de Natal. E ela tá, né, brilhando. Bom, oi, vídeo, tudo bem? Gente, eu não falo muito sobre as coisas nesse canal, tipo, eu não sou muito de abordar um tema específico, mas esse tema meio que alugou um triplex na minha cabeça e eu precisava muito falar pra alguém sobre ele, porque ele realmente me fez muito pensar, né? Então aqui estou eu e hoje a gente vai falar sobre o porquê que a gente deveria ser mais gentil com o nosso passado. Gente, eu tava assistindo um podcast enquanto eu tava arrumando a casa pro Natal e eu tava assistindo um podcast, vou até o nome porque eu já esqueci. Eu achei o nome do podcast. O nome do podcast vai ser meio engraçado. Não vou mentir, porque... Mas eu, assim, eu não tava procurando. Eu só achei ele no aleatório do Spotify. Falei assim, gente, eu queria escutar alguma coisa. Porque eu já tinha passado, tipo, umas 5 horas escutando música de Natal. E eu não tinha mais música de Natal pra escutar. E eu caí no podcast, aleatoriamente, da Lela Brandão, que chama Gostosas Também Choram. E o nome do episódio em específico se chama Tá Na Hora de Se Perdoar. Na hora que eu vi, eu nem tinha visto o nome, pra ser sincera. Eu só tinha clicado no primeiro podcast que tinha aparecido, porque escutar podcast, eu sempre escuto da Liv Resenhas, que é uma poesia ansiosa, se eu não me engano. E eu sempre assisto o podcast dela, eu sempre escuto, né, quando, tipo assim, quando eu já cansei de escutar música e eu quero escutar alguma coisa. Raramente eu escuto audiolivro, porque não me pega muito. Mas aí, eu caí no podcast da Lela Brandão, e esse podcast, eu fiquei lá, tem 52 minutos, e eu fiquei os 52 minutos escutando ele. E enquanto ela falava algumas coisas, eu simplesmente parei e falei, caraca. Sabe quando você sente uma coisa e aí alguém finalmente fala exatamente como você sente, só que você nunca soube expressar? Foi essa sensação. Ela fala muito sobre esse quesito de perdoar quem a gente, né, quem a gente já foi, né? Tá na hora de se perdoar, tá na hora de perdoar quem a gente é, na real. Só que um ponto muito específico do podcast que, tipo, me arregaçou foi essa questão da gente ser gentil com quem a gente já foi. E isso é muito real. É muito, tipo, muito real. O jeito que ela falou me fez pensar completamente. Porque a gente cresce e a gente vai vivendo muitas versões. E ela fala sobre isso, né? Da gente sentir vergonha de quem a gente já foi. Ela falou sobre aquela questão de quando a gente chega numa idade, a gente, tipo assim, a gente apaga todas as nossas fotos do Instagram, a gente apaga tudo que a gente, todos os registros de quem a gente já foi. Porque a gente gera uma vergonha, a gente tem, tipo assim, a gente tem vergonha dessa pessoa e tal. Só que a gente sempre esquece um pouco de que pra gente ser quem a gente é, a gente precisou dessa versão que a gente tem vergonha. E ela fala sobre a questão da gente precisar, da gente ter essa consciência de que na época que a gente estava vivendo aquilo, a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje em dia para entender o que estava acontecendo. E hoje em dia, quando eu não sou uma pessoa, nossa, super velha, que tem, tipo assim, super uma história de vida, só que eu já passei por muito problema. E às vezes eu fico olhando para os meus problemas do passado e eu fico tipo assim, nossa, eu fui muito burra por não saber como resolver isso. Sendo que eu não tinha os recursos o suficiente para entender como lidar com aquilo. E eu acho que esse é o ponto do podcast que ela tava falando, que tipo assim, a gente esquece muito disso. A gente esquece muito de que a gente nem sempre tem os recursos suficientes para poder entender como lidar com uma situação. E que a gente não é menos porque a gente não soube como lidar com aquela situação, porque a gente passou por ela. E agora a gente sabe lidar. E, tipo assim, isso é muito com tudo. Isso é sobre ciclo de amizade, isso é sobre trabalho, isso é sobre estudo, isso é sobre tudo. Porque a vida é assim, né, todo mundo que me conhece, de estar comigo presentemente, sabe que eu fui fazer a prova da FISP, que eu tava passando mal, só de lembrar da vontade de vomitar. E eu lembro que na semana antes disso, eu tive uma crise muito feia, de choro. Tipo, de chorar, de ficar triste mesmo. Porque eu fiquei me sentindo muito culpada por não ter estudado o suficiente.
por não ter tido consciência o suficiente. E eu comecei a me cobrar por coisa de 3 anos atrás que eu não consegui fazer. E quando eu escutei o podcast, eu fiquei matutando isso na cabeça, porque por que eu não tô sendo gentil com aquela pessoa? Ela não teve culpa, eu não tive culpa de, assim, não ter consciência sobre isso. Hoje em dia, se eu tenho consciência, é porque eu passei por aquilo, e hoje eu sei que eu precisava, mas na época eu não sabia. E tá tudo bem, porque não tem mais o que fazer. É impossível, todo mundo sabe que não tem como voltar no tempo. E eu acho que é por isso que é importante a gente ser gentil com quem a gente já foi. Então, às vezes a gente, principalmente agora no final do ano, a gente fica muito com aquele pensamento do tipo assim, nossa, ano que vem eu vou mudar, a minha vida vai ser uma nova pessoa, eu vou mudar todos os meus hábitos, eu vou mudar completamente quem eu sou. E aí, com isso que a gente quer fazer isso, o barulho, é nisso que a gente quer fazer isso, de mudar completamente quem a gente quer apagar quem a gente já foi. Mas é impossível você mudar deixando a outra pessoa que você já foi pra trás, porque você continua sendo a mesma pessoa, não dá pra você apagar quem você já foi. E por mais que seja um período da sua vida que foi doloroso, que foi triste, que foi amargo, não muda, tipo, não muda que foi esse período doloroso, triste, vazio, amargo, que fez você ser a pessoa que você é hoje. Assim como daqui 5 anos, você vai olhar pra pessoa que você é hoje e você vai falar, meu Deus, eu era muito boa, porque você não tinha os recursos que você precisava. E recurso eu não falo só físico, tipo, só aqui, o físico, o dinheiro, essas coisas. É claro que isso também podem ser recursos que você não tem agora, que você tem no futuro. Mas eu acho que principalmente o mental, porque com o tempo passando, a gente adquire muito, muito, muito conhecimento. E são coisas que são de tempo em tempo. Cada pessoa tem seu tempo e cada pessoa tem o seu tempo para adquirir esse conhecimento. Então é muito importante você considerar que toda vez que você tá passando por um problema, você tá ficando mais forte. Eu acho que esse é assim, uma das coisas mais importantes. E talvez você passe pelo mesmo problema de novo em situações, em ambientes com pessoas diferentes. E eu não acho que isso deva ser um motivo de pensar em que você retrocedeu. E sim que você tá passando pela mesma coisa, porque a vida é assim, entendeu? A gente vive encarando os mesmos problemas e a gente só não sabe disso. Então, quando eu vi esse podcast, o que me pegou foi, tipo assim, muito, muito, muito forte. Foi muito essa questão da gente não perdoar quem a gente já foi. A gente não ser gentil com quem a gente já foi. A gente fazer questão de esquecer e apagar e, meu Deus, não lembro. E eu acho que principalmente os adolescentes hoje em dia, porque a gente olha pra aquela fase da pandemia e a gente fala, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Só que o que você seria sem o seu eu da pandemia? Talvez você seria pior, talvez você seria uma pessoa melhor. Mas você não tinha os recursos que você tem hoje em dia. Você não tem essa consciência. Você, tipo assim, eu, pelo menos pra mim, na época da pandemia, eu não sabia se ia ser uma coisa passageira. A gente não tem essa certeza, quando a gente tá passando por algo como uma pandemia, de que vai acabar rápido. Porque, gente, teve muita pandemia no mundo que durou bem mais do que a pandemia do Covid-19. Então é uma coisa que, tipo assim, se eu tivesse a consciência do tempo que ia demorar, eu não ia ter surtado tanto. E vocês entendem que são umas coisas que, tipo assim, quando a gente olha, são umas coisas bem pequenas, que a gente não tem tanta noção, mas que afetam completamente quem a gente é. Não tem como evoluir sem estar em paz consigo mesmo. E eu não falo só consigo mesmo de agora. Exatamente esse é o ponto. Você precisa estar em paz com você de vários anos atrás da sua vida. E quando eu lembro que, tipo assim, é uma coisa que me fez isso encaixar melhor na minha cabeça foi quando a Leila Brandão, no podcast, ela falou que a gente tem que parar de encarar a vida como uma linha reta e sim como uma espiral. E aí isso fez completamente sentido, porque ela mostra o desenho. A gente assiste o podcast dela, porque ela vai explicar tudo que ela falou 1000 vezes melhor. Mas, assim, encarar a vida como uma espiral é muito mais inteligente do que como uma linha reta. E só vocês imaginarem a vida de vocês seguindo uma linha reta e seguindo uma espiral. Talvez vocês entendam. E eu acho que esses assuntos, eles são muito importantes de serem destacados. Eles são muito importantes de se falar sobre. Porque quando você fala sobre isso, mais pessoas têm essa consciência. Porque se eu não tivesse visto esse podcast, provavelmente eu ia estar com uma cabeça completamente diferente do que eu tô hoje.
E talvez você veja meu vídeo e você esteja com uma camisa completamente diferente do que você era 10, 15 minutos atrás. Então, o que eu queria que vocês tirassem desse vídeo é que é muito importante vocês serem gentis com quem vocês foram, com quem vocês são e com quem vocês vão ser. É muito difícil crescer. Você pode ter 50, você pode ter 60 anos. A cada segundo que passa, você cresce mais. E não só fisicamente. Então, eu acho que é muito importante ter essa consciência. É importante você se esforçar, mas se cobrar ao extremo não é saudável. E talvez isso seja uma autocrítica, porque eu adoro me cobrar. Mas é só ser gentil. Não tem como a gente fazer algo... Não tem como a gente encarar um problema do passado com a consciência que a gente tem no presente. Então, é muito importante vocês lembrarem disso. Porque a vida fica mais fácil quando a gente cria consciência sobre algumas coisas. E é isso, é adquirir o conhecimento para conseguir lidar melhor com as coisas. Então, talvez se você não soubesse disso que eu tô falando pra vocês hoje, amanhã vocês encarariam um problema e vocês estariam chutando quem vocês foram antigamente. Então, se vocês estiverem aí em algum projeto de o Glow Up 2026, a mudança de 2026, estejam em paz com vocês mesmos. Eu acho que esse é o maior conselho que eu vou dar pra vocês. Estejam em paz. Porque eu tô gravando esse vídeo 4 horas da manhã. E daqui 3 horas eu tenho que estar de pé indo lá no fim do planeta Terra. Mas eu queria muito falar com vocês. E eu tava com muito medo de esquecer e ficar procrastinando. Parem de procrastinar, inclusive. Se você tá procrastinando alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que o vídeo entre na cabeça de vocês. Eu vou ver se esse tipo de abordagem é algo que eu gosto de fazer, que é meio espontâneo, né? Não é uma coisa tão programada. Não que o vlog não seja, mas eu acho que é isso. Muito obrigada pela Lela Brandão, porque você foi minha diva inspiracional pra esse vídeo. Seu podcast é incrível, eu preciso ver todos os episódios em 2 dias agora, pra mim adquirir todo o seu conhecimento. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se vai vir um vídeo depois nesse ano, mas se não vier, boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, um beijo. Mas acho que não, acho que vai vir um vídeo depois desse sim. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Beijinho, tá? Tomem cuidado com o que vocês desejam para si mesmos e como vocês lidam com vocês, hein?